amigos, olá, amigas. Estamos aqui com mais um episódio do Pode Sanear, o podcast da ABS RJ, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio de Janeiro. E hoje estamos aqui com uma ilustre engenheira desse estado, desse país, que nos dá a sua honra, seus minutos que são preciosos, para tirá-la, para trazê-la para aqui. Não foi brincadeira, mas conseguimos, e ela muito solicitamente está aqui conosco hoje, vai abrilhantar aqui o nosso podcast. Doutora Marilene Ramos, sinta-se bem, sinta-se à vontade, estamos aqui para um papo agradável. Eu só vou te dar de vez em quando mais apertadinha, mas tudo bem, tenho certeza que você vai sair bem demais. Eu queria que você é engenheiro ambiental, engenheiro civil e então com pós em ambiental e vai por aí, né? Com toda essa tua trajetória nesses cargos que você desempenhou ao longo aí no estado, pelo país, em institutos, em áreas diferentes, o que é importante, né? Diz pra gente um pouquinho da tua trajetória, como é que você chegou à vontade de ser engenheira? Como é que foi? Boa tarde a todos. Boa tarde, Renato. Obrigado pelo convite. Peço imensas desculpas de não ter conseguido vir antes, mas importante, né? A gente está aqui poder conversar. Eu aprecio muito o trabalho, né, que a ABS tem feito de trazer a questão do saneamento, né, de uma forma mais didática, que as pessoas entendam como é essa importância. E ser engenheira, para mim, foi uma consequência na vida, porque eu sempre gostei muito da área de exatas e, de uma forma até pragmática, né, eu queria uma profissão que eu pudesse efetivamente construir coisas, né? Então, eu tinha aquela imagem que engenheiro constrói coisas. E, de fato, é isso. Eu acho que em qualquer posição que a gente está, como engenheiro, ajudando a construir cidades melhores, né? Melhor infraestrutura, soluções para os problemas que a sociedade tem. E, no caso de chegar a ser engenheira ambiental, isso foi até um certo impulso que eu tive ali na época da Rio 92, né? Eu estava trabalhando na extinta Superintendência de Rios e Lagoas e aconteceu a Rio 92 e aquilo já despertou em mim, né, a atenção para todo esse mundo que se abria, toda essa demanda do nosso tempo, que é cuidar do meio ambiente. E daí a Serla era um órgão da Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado do Rio de Janeiro. Ali eu fiquei trabalhando durante um tempo, fui fazer um doutorado nessa área, na COP, na UFRJ, e dali fui ser professora da Fundação Getúlio Vargas e voltei a trabalhar na Serla. Cheguei a ser presidente da Serla e quis uma conjuntura que eu assumi a Secretaria de Ambiente lá em 2008, e nessa ocasião nós tínhamos já o plano, já tinha aprovado a lei, né, de criar o Instituto Estadual do Ambiente com a fusão dos 3 órgãos ambientais, a Serla, a FEEMA e o IEF. Você viveu isso. E aconteceu que eu era secretária em 2009, nós criamos o INEA, eu vim a ser presidente do INEA, dali eu, em 2014, saí do INEA, eu fui para ser presidente do IBAMA, tive um período no IBAMA, uma experiência absolutamente fantástica, né? Porque se no INEA o estado do Rio passava na minha mesa, no IBAMA o Brasil passava na minha mesa, e especialmente a Amazônia. Depois do IBAMA, eu fui ser diretora de infraestrutura e sustentabilidade do BNDES e saí do BNDES em 2018. Esse foi meu último cargo público e desde 2008 eu passei para a iniciativa privada. E estou, desde 2022, como diretora de sustentabilidade e relações institucionais do Grupo Águas do Brasil, né, que é um grupo que atua na área de saneamento, na parte de concessões privadas de saneamento, há mais de 25 anos.
e tem aí toda uma história, né, em diversos municípios aqui do estado do Rio, São Paulo, Minas Gerais, buscando levar, nas áreas onde atua, a universalização do saneamento. Então, hoje, é com isso que eu estou lidando, né? Junto com toda a nossa turma aí do saneamento, é buscar a universalização aqui no Brasil. Vejam bem, olha só, com quem que a gente está lidando hoje aqui. Tem que tomar cuidado, eu não posso falar qualquer coisa não, porque ela vai me botar de castigo. Mas, brincadeiras à parte, hoje diretora de Sustentabilidade e Relações Institucionais do Grupo Águas do Brasil. Que legal, muito bom. Você estando hoje com esse foco, né, ligado aí no saneamento, a gente vivendo aí essa transformação do saneamento aí pós-marco, eu diria assim, né? Como é que você vê isso com as concessões, com as parcerias, os projetos que tem por aí? O que você consegue ver hoje? Como é que você está se sentindo, já que você tem toda essa experiência, traz essa bagagem, e aí a gente pode comparar alguma coisa? Olha, Renato, eu vejo com extremo otimismo. Eu acho que atuo na área de meio ambiente e, obviamente, aqui abrangendo também a área de saneamento, eu já nem acreditava que a gente ia ver a revolução que nós estamos vivendo na área de saneamento num prazo tão curto. Quando eu fui para o BNDES, a então presidente Maria Silvia Bastos Marques, ela me convidou e eu falei, não tenho experiência em banco, né, setor financeiro. E ela me disse, não, a gente vai para o BNDES porque nós vamos fazer no BNDES avançar a participação privada no saneamento. E, com isso, buscar que o Brasil tome o caminho da universalização. E ali, em 2016, nós começamos um trabalho de fazer convênios com os governos estaduais para estruturar as concessões de saneamento, né, como a que nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro, temos em Alagoas, né, temos o estado de São Paulo, o Rio Grande do Sul, o Amapá, o Piauí. Às vezes há regiões até que você nem acreditava que era possível ter concessões privadas de saneamento e que estão lá fazendo os investimentos e fazendo acontecer. E então, de 2016 para cá, o que eu vi foi participei, foi de todo um movimento para mudar, né, o quadro do saneamento no país. Nós, até 2020, quando, enfim, aprovamos o novo marco de saneamento, a nova lei de saneamento, removendo barreiras para que o setor privado pudesse participar, né, junto com as empresas públicas também, de forma, na forma de parcerias, tudo isso, o que nós vimos foi passo a passo, né, mudar o marco legal, fortalecer regulação e fazer com que isso resulte em muito mais investimentos, em fazer os investimentos que o país efetivamente precisa e de que se vá para um novo quadro em que toda a infraestrutura existente tem que ser operada adequadamente para que ela gere os bons resultados, né? Não adianta você ter uma estação de tratamento de esgoto se o esgoto não chega na estação para ser tratado, né? Não adianta você ter uma rede se essa rede não vai desaguar numa estação de tratamento, né? E com isso que nós vimos, há um número que fala por si. Até antes do marco, nós estávamos investindo em valores atualizados algo em torno de 17 bilhões de reais por ano. Esse número já saltou para 25 bilhões e há uma expectativa que agora, em 2025, ultrapasse 27 bilhões. Temos que investir mais ainda, porque fato. A necessidade é muito grande. A necessidade é muito grande, né? Mas com todos os novos contratos esses que são contratos regulados, onde você tem metas e tem penalidades para as empresas se elas não cumprirem as metas, né?
enfim, então há uma contrapartida, obviamente, né, de ter tarifas adequadas, né, dentro do que é possível, né, para a população, né, os seus diferentes níveis, né, das suas diferentes capacidades de pagamento, né, a questão de trazer tarifa social para que o serviço seja acessível para todos, mas o serviço é prestado com qualidade, com regularidade e, obviamente, existe toda a cobrança por esse serviço, que faz com que todo o setor entre numa rota de sustentabilidade, né? Não sustentabilidade ambiental e sustentabilidade econômica. Eu acho que você foi muito feliz no quadro, né? Eu tenho minhas dúvidas ainda, né? Não com respeito a atingir-se as metas, mas como atingir-se. Você falou da parte financeira. Eu vejo muitas dificuldades. Se houvessem só as empresas privadas tocando, talvez ficasse mais fácil. Mas com essa confusão que os governos fazem questão de criar, pelo menos eu sempre senti isso, né? Quando a coisa é fácil, parece que querem tornar um pouquinho complicado, parece até que... Mas isso é um exagero também, na forma de dizer. Mas eu acho que, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem 4, 5 empresas trabalhando, né, cada uma na sua área. Depois eu vou até fazer um parênteses para falar disso, para o pessoal não fazer confusão, porque de vez em quando eu faço. Mas você tem 4, 5 empresas trabalhando com as concessões e tem a SEDAI produzindo. E até hoje isso é uma confusão imensa, depois de decorrido 3, 4 anos, aí, mais ou menos isso, né? 3, 4 anos a gente tem hoje, ainda tem as redes misturadas. As empresas ainda estão tentando separar essas redes. Fica difícil, né? E tem muitas metas para se atingir. Então eu vejo que tem aí algumas dificuldades que são difíceis de se transpor. Mas eu também acredito, e eu tenho certeza, de que com a iniciativa privada realmente anda melhor do que andaria com a parte pública, órgãos públicos tocando isso. Então eu acho que nesse aspecto você tem uma análise muito profunda do processo e eu concordo com você, mas só tem esse pontinho que eu tenho minhas dúvidas. Veja, esse quadro, né, em que foi preservado este papel da SEDAI como produtora Sim. de água, né, ele foi e colocando as concessionárias privadas, né, hoje Águas do Rio, Iguario e Rio Mais Saneamento, nos blocos, ele, de fato, ele torna a operação mais complexa, mas, por outro lado, foi o que deu segurança às pessoas, né, que muitas vezes, principalmente diversos stakeholders, né, que principalmente agentes públicos, políticos, né, que tinham muita um questionamento com relação à segurança, né, em que, mantendo a SEDAI como uma operadora pública, né, ela produzindo água, foi o arranjo político, né, que foi possível naquele momento e preservou o papel de uma empresa que é importante para o Estado. Esse sistema, nós estamos convivendo com eles, né? Até iniciando, né? Para quem tem 35 anos de concessão, nós estamos aqui no 4º ano da concessão, é muito recente, né? Imagina... Eu acho que no Brasil só tem o outro, Sergipe, né? Que não, foi agora. Sergipe também e Alagoas tem o mesmo modelo. Foi só 3 no Brasil, então. Mas foram os 3... mas 3 muito importantes. O do Rio, né? Já tem 4 anos, os outros começaram agora, né? Não, recente, Alagoas é anterior, é um pouco anterior, né? E Sergipe que é mais Sergipe recente. Sergipe é bem recente. Exato. Só que o Sergipe na cabeça, Alagoas não estava... Mas isso é uma característica que o setor de saneamento vai ter, né? Você tem casos como São Paulo, né? Que você tem
uma parte expressiva do Estado sendo operado por uma única empresa e uma empresa privada, que é a Sabesp, mas ainda com participação pública, né, com uma série de regramentos. Você tem o Rio Grande do Sul, né, com a Corsan, que também se tornou uma empresa privada, mas mesmo nesses estados você remanesce serviços municipais, concessões privadas municipais, parcerias público-privadas. Eu acho que é impossível nós imaginarmos para o setor de saneamento, pelas características dele, um modelo similar ao que você tem no setor elétrico ou na telefonia, muito, onde a concessão é federal. Então, você tem um modelo único, né? A concessão federal é geração, transmissão e distribuição. Então, e é uma única reguladora, que é a ANEEL. Você vê, nós não temos uma reguladora federal. Nós temos a ANA, Agência Nacional de Águas, com um papel de estabelecer normas de referência. É isso mesmo. Para que os reguladores locais, sejam eles, né, infranacionais, sejam eles estaduais, regionais ou municipais, eles sigam aquelas normas, mas elas são de referência. A ANA não tem o poder de dizer, de fazer ela diretamente a regulação de qualquer contrato de saneamento. Ela não faz. Então, o modelo, pelo fato da Constituição ter colocado o saneamento, né, como um serviço onde o poder concedente é originariamente o município, sendo que nas regiões metropolitanas, uma decisão do Tribunal do Supremo, né, de que aí tem a interveniência do Estado, tudo isso, é diferente. Então, nós vamos conviver com modelos diversos atuando no país. O que importa é que esses modelos atendam àquilo que está no marco, que os operadores eles têm que demonstrar que eles têm capacidade de fazer os investimentos necessários para atingir a universalização em 2033, na maior parte dos casos. Naqueles casos em que não há viabilidade econômica para se atingir em 2033, a própria lei já estabelece que esse prazo pode se estender até 2040. Mas é melhor a gente ter isso, né, do que não termos sequer uma perspectiva. Né? Não, isso não tem dúvida. Não sabermos se um dia chegaremos lá. Então, eu acredito que é isso mesmo. A própria Águas do Brasil, né, que é uma holding de concessionárias privadas que começou a atuar em 1998, onde nós temos concessões municipais, né, o caso de Niterói, por exemplo, onde nós já temos o serviço universalizado. Foi a primeira no Estado? Foi, né? Foi a primeira, né? Aqui no Estado. Nós temos Águas de Petrópolis, mas nós temos, por exemplo, Águas de Uturnaíba, onde é uma concessão regional, com 3 municípios, Araruama, Saquarema e Silva Jardim, onde o poder concedente lá é o Estado juntamente com o consórcio intermunicipal, que junta todos os municípios da região dos Lagos. E você vê que ali também, com 25 anos, né, nós temos essa parte, e temos a outra concessionária, que é a Prolagos, na mesma região, que pega os demais municípios, Cabo Frio, Búzios, Iguaba, São Pedro da Aldeia, tudo isso. Em torno ali. Aquela concessão ali, feita há 25 anos atrás, ela salvou a Lagoa de Araruama. Você, certamente, nós né, testemunhamos a época em que a Lagoa de Araruama tinha mortandade de peixe várias vezes durante os verões. Né? A lagoa ficava coberta de algas. Não tinha um metro de esgoto? Exatamente. Então, também não tinha água, né? Para aquela confusão. Pois ali acabou-se com a indústria do caminhão-pipa, né? Levou água, e também com a coleta de tempo seco, né? Também uma solução inovadora que se implantou naquela região, conseguiu-se rapidamente fazer o saneamento, e hoje você tem uma lagoa que, quem viu o Globo Repórter recente agora, foi na sexta-feira,
dia 15, 14 ou 15? Sexta 15. agora foi dia 14. Dia 14 de novembro, quem viu o Globo Repórter, é impressionante como a vida voltou. Então, se a gente se espelha no caso da região dos lagos, né, de Araruama, a gente vê que com esse trabalho sério, né, com regulação, a Genersa fazendo o seu papel de entidade reguladora, o Estado e os municípios como concedentes, poder concedente também atuando, e a participação privada, nós chegamos, né, a solucionar o problema. Esse mesmo processo, eu tenho toda certeza, vai acontecer na Baía de Guanabara, né? Vai acontecer aqui nas Lagoas da Barra, vai acontecer lá na Baía de Todos os Santos, vai acontecer em Recife, que é a próxima concessão aí que está já colocada aí no mercado, e em vários outros lugares do Brasil. E a gente vai sair desse quadro que é medieval, né? De ver o esgoto correndo pela rua, as crianças pisando naquilo, pegando doenças de veiculação hídrica, postos de saúde que fecham porque tem a rede de água está na porta, mas não chega água, a escola que fecha porque porque ficou sem água, né? A gente não pode viver. O Brasil não tem como. Com o avanço que já teve, né? Com o avanço que nós fizemos na telefonia. Lembra? Tinha telefone, você colocava no imposto de renda. Hoje você tem mais de um celular por habitante no país. Loucura. Loucura. A energia, o Luz para Todos e outros programas que sucederam, leva luz lá no interior daquela comunidade, lá no meio da selva amazônica. A gente universalizou a energia, a gente universalizou a telefonia, né? Nós temos o SUS com toda a sua crítica, a gente universalizou a saúde. A gente vai também fazer isso com saneamento, eu não tenho dúvida. Se Deus quiser, vamos sim. Tá aí, gente, olha só. Estamos tendo uma aula aqui, já falamos de regulação, já falamos das concessões. Tá vendo? É isso aí. É o Pode Sanear fazendo história quando traz pessoas com a capacidade da doutora Marilene, que hoje está no cargo de diretora de sustentabilidade e relações institucionais lá da Águas do Brasil, mas já tem todo esse caminho aí percorrido, traz toda essa bagagem. E como é que está hoje, Marilene, com respeito, considerando o Grupo Águas do Brasil, como é que está hoje com respeito a esses novos processos que estão por aí, essas parcerias? Como é que está o que é que você está vendo aí? Olha, nós estamos otimistas. Tem muitos projetos, né? O BNDES hoje, como o principal estruturador de projetos na área de saneamento, tem colocado seguidamente novos projetos de concessão para o mercado. Neste momento, está aí para acontecer agora em dezembro a concessão de Pernambuco, né? O estado inteiro de Pernambuco, praticamente, em dois blocos, um grande bloco que pega toda a região de Recife e outro menor que pega a região lá de Petrolina. Mas tem parcerias público-privadas da Saneago em Goiás, né? O Rio Grande do Norte já sinalizou que vai fazer. Rondônia, os estudos estão muito avançados, né? Tivemos esse ano aquela concessão do Pará, né? Também um estado inteiro também concedido. Enfim, então eu acredito que o Estado de São Paulo está estruturando blocos de concessão para aqueles municípios não Sabesp, né? Um modelo diferenciado, é muito interessante, porque é um modelo em que o Estado está aportando recursos de um fundo de saneamento para garantir modicidade tarifária, para incluir áreas rurais, né? Que é um tema que a gente vai ter que enfrentar, né? Porque nós estamos fazendo as concessões das áreas urbanas. Não tem como fugir. Vamos ter que entrar. Então, é um momento aí de muito otimismo, de que novos negócios virão, né? Estamos aí na iminência da Copasa, né? Também caminhar para um processo aí de privatização
E sempre não é simplesmente vender a companhia, é trazer a participação privada, mas garantindo um pipeline de investimentos robustos, né, que levem à universalização. Então, o governo do estado de Minas Gerais conseguiu aprovar aí na Assembleia, remover obstáculos que havia para essa privatização da Copasa. Poder fluir, enfim, né? Então temos aí fortes emoções, muitos leilões acontecendo e com muitos participantes, né? A gente, gradativamente, no início, a participação estava mais restrita, mas tem aparecido novos players nos leilões. A gente viu, por exemplo, a Aciona, que é um player que não tinha, estava com uma participação muito pequena, ganhou recentemente um lote de PPP lá da Sanepar. Tem surgido, né, novos players no processo, o que é muito bom e muito saudável. Né? Saudável é a palavra correta, eu acho que é muito legal, muito bem colocada. Diz uma coisa para mim, você esteve lá no Sanear Rio, né? Esteve lá no evento, né? E aí, mudando aqui, dá uma saída assim, do assunto, a gente volta já. O que você achou lá do movimento no dia seguinte, aquele tiroteio que morreu um monte de gente, aquela confusão que se criou aqui no Rio de Janeiro, né? Eu cheguei a pensar que o evento ia ser adiado. Muita gente pediu. Isso. E acredito até que pode ter até prejudicado, né, a audiência, porque por conta de ter sido imediatamente no dia seguinte ao evento. Mas não, o Sanear Rio já se estabeleceu como um momento importante, né, de nós, porque falarmos do saneamento no estado do Rio de Janeiro. Né? Essa é a ideia. Exato, porque nós temos muitos eventos no Brasil acontecendo. Eu, como por esse meu trabalho de relações institucionais, né, vou a muitos eventos e tudo, mas a gente fala de saneamento no Brasil como um todo. E o Rio de Janeiro, nós temos muitas especificidades, né? Então, trazer para perto e poder ouvir de quem está liderando esse processo dentro dessas concessionárias, as concessionárias mais novas, né, que são essas dos blocos da SEDAI, mas não esquecendo que nós temos concessões há 25 anos, concessões já universalizadas, como eu falei aqui, né? E trazer esse momento ali de troca de experiência, de entender as dificuldades pelas quais as concessionárias estão passando para cumprir os seus contratos, mas trazer a agência reguladora também para colocar o seu ponto de vista, o governo do estado, os municípios, que às vezes há muita incompreensão sobre esse processo. Né? É um processo difícil. Às vezes, são diversos players que atuam no processo. Né? Às vezes eu chego em município que o prefeito fala, eu acho que vocês não estão prestando um bom serviço, porque vocês não fizeram... Não fizeram todo o sistema de esgoto ainda, porque vocês não resolveram todo o problema da água. Às vezes o prefeito que acabou de tomar posse, ele não tem a ideia, ele não passou pela discussão toda para entender que uma concessão ela tem prazos para se fazer os investimentos, ela tem metas, e que todo esse processo não se faz do dia para a noite. Eu não vou conseguir corrigir uma situação que está sendo vivida naquele município há 30 anos do dia para a noite. Dá para fazer rápido, né? Eu trago sempre um exemplo agora recente, né? Do caso da Rio Mais Saneamento, que é uma concessionária nossa, do Bloco 3 da SEDAI, que nós temos Rio das Ostras. E Rio das Ostras nós assumimos em agosto de 2023. Rio das Ostras estava com desculpe, agosto de 2024, não? Desculpe, fizemos 3 anos agora, 2025. Agosto de 2022. Rio das Ostras, os bairros da cidade, eles recebiam água a cada 7 dias. Indústria de caminhão-pipa na cidade, né?
uma estação de tratamento de água que deveria estar produzindo 450 litros por segundo, produzia 250. Uma única adutora entrando por uma ponta da cidade, a cidade, como ela é uma tripa, né? Eu posso dizer assim, ao longo do mar ali, né? Em direção a Macaé. Então, a água entrava por um lado da cidade, quando chegava na outra ponta, a redistribuição estava totalmente seca, né? Então, dependendo de manobras, em um ano, nós conseguimos duplicar a estação, voltar a produzir, né, os 450 litros por segundo, vai chegar a 600 litros por segundo. Construímos uma nova adutora de 12 quilômetros e hoje Macaé, Rio das Ostras, está deixando para trás o caso de bairros, um bairro chamado Âncora, onde eu vi as pessoas carregando lata d'água na cabeça, se abastecendo em baldes num reservatório público que era cheio com caminhão-pipa. E você vê isso num município rico, um município que é um Emirado Árabe, né? Um verdadeiro Emirado Árabe, verdade. Né? Pela produção de petróleo, tudo isso. E aí é uma realidade que muda rapidamente, né? Pode ser mudada rapidamente. Agora tem que ter investimento e às vezes, né, trazer esses agentes públicos para um Sanear Rio, para que eles possam entender, né, que isso é um processo e esse processo ele não se faz da noite para o dia, é muito importante. E do quanto a ajuda que a concessionária precisa ter, né, nas desapropriações, né, porque se eu preciso construir uma estação, se eu preciso construir uma adutora, eu vou precisar desapropriar áreas para poder passar instalar essa infraestrutura, ajuda na própria mobilizar a população para que ela se conecte à rede, seja de água, seja de esgoto, né? Porque muitas vezes nós vemos aquela casa, moradia, que for uma instalação comercial, que for, não, eu tenho poço, ou eu tenho fossa, eu não vou me conectar à rede pública. Não, todo mundo tem que participar desse processo para que o processo seja sustentável. É fato. A gente, com o Sanear Rio, a gente procura exatamente isso. Tentar fazer esse intercâmbio, procurar essa troca de conhecimentos, essa troca de informação. E a gente tem recebido muitas respostas legais com respeito ao Sanear Rio. Eu acho que, pelo menos por enquanto, ele está atingindo o objetivo. A gente precisa só se ajustar, porque as coisas vão evoluindo, você de vez em quando tem que dar umas modificadas para poder ir em frente, né? Mas vamos falar de um outro assunto, que o nosso tempo já está terminando aqui, já levantou a plaquinha, é complicado. Mas vamos falar de um outro assunto, que é assunto de momento. Mas eu queria antes só fazer um parênteses. Você, diretora da Águas do Brasil. Sim. Né? Rio de Janeiro, a gente fala Águas do Brasil, fala Águas do Rio, aí pensa que Águas do Rio é da Água do Brasil, e aí faz essa confusão, e tem Águas do Turnaíba, tem Prolagos, tem... essa situação de confusão, vamos assim dizer, para algumas pessoas que se estabelece, né, quem ouve pela primeira vez, ou aquelas pessoas que não se ligam na situação política e econômica do processo, muitas vezes não enxergam isso, não entendem. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não, exatamente. Eu acho que talvez falte um pouco de criatividade nos engenheiros que dão nome às empresas, às concessionárias. Né? Todo mundo gosta desse nome, né? Águas do Paraíba, Águas de Manaus, Águas de Guariroba, e aí tem Águas de Niterói, no Rio Águas de Janeiro, do Imperador. pelo menos, desculpa de interromper, mas no Rio de Janeiro, pelo menos, a Águas do Brasil foi quem originalmente começou com águas, né? Exatamente, mas veio a EGEA com os blocos da SEDAI e resolveu colocar Águas do Rio. Como ela venceu esses dois blocos. Sim. Ainda no primeiro leilão, ela teve, né,
a primazia de dar o nome. Então, quando nós ganhamos o bloco 3, nós não podíamos mais colocar águas. Eu posso até contar uma piadinha aqui. Posso contar? Ué, lógico. Quando nós ganhamos o bloco 3 da SEDAI, estava a discussão do nome. Águas do Rio não podia mais, porque já era o nome que a EGE tinha posto nos 2 blocos que ela tinha ganho. E aí, eu recém-chegada na Águas do Brasil, falei, vamos colocar Águas Fluminenses. Aí, o meu presidente, Cláudio Abduch, juntamente com o presidente do conselho, Doica Bacoiser, que são flamenguistas roxos, eles disseram, nem sobre o nosso cadáver. Tá certo. E assim, essa eu não sabia, tá vendo? Em vez de ser Águas Fluminenses, foi Rio Mais Saneamento. Tá certo. E havia uma terceira, botar águas alvinegras, é complicado. Mas vamos lá. Essa realmente eu não conhecia, né? Essa é bom. A gente, cada dia, ouve uma situação diferente com respeito ao saneamento. Dá para escrever um livro. Depois de um monte de podcast aqui, Pode Sanear, a gente vai escrever um livro. Essa vai para o livro. Agora me diz uma coisa, assunto do momento, COP30, né? Como é que você vê aí essas recomendações que saem da COP30 com respeito à situação climática, né? O aquecimento, aquele 1,5 grau que querem limitar, como se isso fosse fácil de limitar, né? As variações climáticas, como é que você vê essa situação? Eu diria para você que não é fácil, mas é imprescindível. O risco que nós estamos correndo, né, no planeta e a responsabilidade que nós temos que ter com isso deveria nos colocar na linha de buscar alterar a nossa forma de produzir, a nossa forma de uso, né, dos nossos recursos naturais, para nos colocar neste caminho para limitar esse aquecimento a 1,5 grau. Especialmente o setor de saneamento é extremamente sensível a esse tema, né? Porque a Agência Nacional de Águas saiu com um estudo agora na COP30 sobre o risco hídrico pelo aquecimento global. E a ANA, os modelos lá que foram usados, mostram que nós podemos ter redução de vazão nos nossos rios de até 40%. Imagina. Até 2040. Não estamos falando de 2100, 2200. Não, nós estamos falando 2040. Nós que já vivemos bastante, né, Renato, sabemos que 2040 é amanhã. Mas vamos estar aí. Vamos sofrer isso. 2040 é amanhã. E isso especialmente aqui na região, em partes da região sudeste, nordeste e na própria região norte e centro-oeste, onde está o nosso celeiro, né? Então, a busca no nosso setor de saneamento por aumentar a nossa resiliência hídrica, né, de termos redundâncias, termos em termos de reservação, interligação de sistemas para quando, né, uma situação mais grave atinge uma segurança, né? Você possa buscar água em outro sistema, a necessidade de ter a própria infraestrutura mais resiliente também para a questão dos temporais e das enchentes, né? Grande parte das redes, seja de água, seja de esgoto, elas estão ali dentro do vale, ao longo do rio, né? As estações estão plantadas na beira do rio, né? Seja de água, seja de esgoto. Se nós não tivermos atentos a ter sistemas mais robustos, né, com capacidade de sobreviver, né, a gente colocará o próprio abastecimento público em risco. Então, este é um tema que está na ordem do dia para todas as empresas de saneamento. É verdade. E a gente tem que olhar com muito cuidado o que vai sair da COP30 e o
porque capacidade de que os estados, né, os países terão de efetivamente tomar suas medidas, né, para fazer colocar o planeta aí nessa rota do aquecimento limitado a 1,5 graus. Vamos ver como é que a gente vai fazer o próximo Saneia Rio, na escolha do tema, porque tem muito por aí. Esse já, de alguma maneira, a gente brincava dizendo que era uma preliminar da COP30, né? O pessoal tem um aquecimento. Mas eu acho que por aí não tem muito jeito, você tem que trabalhar nesse sentido. A gente está destruindo o que a gente tem, né? É uma loucura. Doutora, esse assunto dá para um podcast inteiro. Com certeza. Mas com certeza. Mas o nosso tempo realmente está indo e eu vou deixar aí os minutos para você fazer aí o teu encerramento, porque eu queria bater mais esse papo, que realmente está muito legal, muito gostoso, mas a gente não vai poder por limitações físicas impostas aqui. Bom, Renato, eu acho que a gente falou bastante aqui, foi um quadro, assim, podemos traçar assim, um quadro bem geral, né, dos avanços que nós estamos tendo. E eu quero só agradecer a oportunidade de passar, né, para os nossos ouvintes aqui essa mensagem de otimismo com relação ao saneamento. Vamos ver muitas vezes os detratores dizendo, né, que não está avançando tão rápido quanto tinha que avançar, que tudo isso... obstáculos sempre existem, né? Você Sempre tem vontade existem, de vencer. mas podem acreditar que estamos com uma revolução em curso. E vamos mudar esse quadro. Vamos sim, se Deus quiser. Obrigada. Amigos, tivemos hoje aqui a presença da doutora Marilene Ramos, que nos brindou aí com essa aula, com essa experiência e com essa atualidade que nós estamos vivendo e que ela conhece tão bem. Queria te agradecer, Marilene. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Renato. Faça da ABS um prolongamento do que a gente puder fazer para ajudar, né? Que a gente procura sempre estar perto. Agradecemos as parcerias, agradecemos a você pela tranquilidade que nos traz quando a gente conversa sobre qualquer assunto. Isso é muito importante, é muito bom, e a gente precisa passar essa tranquilidade não só para os nossos companheiros que aqui nos veem, nos ouvem, como também para toda a população de uma forma geral. Pessoal, obrigado a todos. Continuamos aguardando aqui elogios, eu não vou pedir, mas as críticas principalmente. Se não falar que não vai elogiar, já está bom. Mas agradecemos a vocês aí, esperamos que tenham gostado, porque realmente acho que tivemos aqui uns momentos realmente muito bons que ficarão gravados. Muito obrigado, um grande abraço.